Se você tem alguma deficiência e tem dificuldade para aprender a programar, entrar no mundo da TI, eu vou te mostrar nesse vídeo como eu fiz para que isso acontecesse comigo. Então, acompanhe o vídeo comigo, tenha muita fé e vamos seguir em frente. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Guido do canal Olhar Invisível e hoje eu vim aqui para falar sobre um assunto diferente, que não é o assunto relacionado aos assuntos espíritas que a gente vem comentando, mas a gente vai explorar um pouquinho a respeito do mercado de trabalho para pessoa com deficiência no que tange ao mundo da programação, ao desenvolvimento de software, né? Por quê? Porque na área profissional é com isso que eu trabalho, isso faz parte daquilo que eu faço no meu dia a dia, né, meu ganha-pão, aquilo que paga o meu salário todo mês, né? Eu sou uma pessoa com deficiência visual que, além de ter uma crença voltada à espiritualidade, tem todo um trabalho aí para lidar com as pessoas com a mesma deficiência que eu e ensiná-las a programar. Eu já trabalhei com muitas pessoas cegas aí, ensinando-as a desenvolver software, eu já dei até aula para professores do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, sobre didática de programação para pessoas com deficiência, e hoje eu realizei o sonho de ser professor na USJ, Universidade Municipal de São José, onde eu ministro a disciplina de banco de dados no curso de análise e desenvolvimento de sistemas. E aí, por conta disso, eu resolvi intercalar os assuntos espíritas com o assunto de programação, porque o mercado de trabalho aqui no nosso país é um mercado que na tecnologia sempre está crescendo e sempre está faltando funcionário para trabalhar, as empresas sempre estão com muito mais vagas abertas do que com funcionários para atuar na tecnologia, e você que não é da área, você que tem algum tipo de deficiência ou não, que não é da área, que gostaria de aprender a programar, mas tem dificuldades ou não sabe se é aquilo que realmente você quer, eu quero contribuir para que você aprenda a programar se for do seu interesse e ajude o nosso país a crescer cada vez mais no ramo da tecnologia, porque sempre está faltando, tá, gente? Então esse é o motivo pelo qual eu estou lançando essa série de vídeos no que tange a programação. Em relação aos vídeos, pessoal, eu vou sempre deixar diferenciado, tudo bonitinho para que vocês saibam quais são os vídeos que são espíritas e quais são os vídeos que são de programação, tá? E você acompanha os vídeos que são do seu interesse, tá? Aquilo que eles são mais pertinentes você vai pegando aí. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona o computador, né? De uma maneira bem simples, rápida, prática, como que funciona o computador, para depois a gente entrar na linguagem de programação, né? Lembrando que esse vídeo é para estimular as pessoas que têm algum tipo de deficiência, que não enxergam e tal. Você que enxerga, eu tenho certeza que você já deve ter visto um computador, você mexe bem com o computador usando o mouse, né? E para você que não enxerga, né, o computador, você deve ter já utilizado o computador utilizando teclado, utilizando o leitor de telas, né, ou pelo DOSBox ou pelo NVDA, mas enfim. Hoje a gente vai esmiuçar um pouquinho a parte técnica do computador, né? Como que o computador funciona. Então a gente tem uma definição acadêmica de computador, né? E essa definição ela foi proposta por um engenheiro chamado von Neumann, tá? Esse engenheiro ele propôs que um computador, para ser considerado um computador, ele precisa de três coisas. Ele precisa de unidade central de processamento, que é o famoso processador, memória principal, que é a nossa memória RAM, e dispositivos periféricos de entrada e saída, tá? Então vamos lá. Processador é o que faz o computador ler e processar tudo o que acontece. É como se fosse o cérebro do nosso computador. É o processador que executa, por exemplo, o Windows que você usa, é o processador que abre o Word que você usa, é o processador que renderiza uma página web para você quando você vai navegar pela internet. Tudo isso quem faz é o processador. É a parte inteligente do computador, digamos assim, aquele que executa todos os comandos para o sistema funcionar. Memória principal, que é a memória RAM. Toda vez que a gente abre um programinha, tipo um Word da vida, ou se você tem deficiência visual, você deve usar o NVDA, que é um leitor de telas, e você executa ele, né? Ou quando você abre o próprio Windows. Então, ou seja, todo o programa que está aberto no computador, ele está aberto na memória RAM. Ou seja,
Ele é executado pelo processador, o processador executa ele, mas o programa, toda vez que ele está aberto, ele fica armazenado na memória RAM. Depois que você desliga o computador, a memória RAM apaga todas as informações dos programas e fica vazia de novo, tá? E além do processador, além da memória RAM, nós temos os dispositivos de entrada e saída. São os dispositivos que a gente utiliza para que a gente consiga fazer com que os dados sejam transferidos do mundo externo para o computador e do computador para o mundo externo. Como assim? Vou dar um exemplo. O nosso teclado, quando a gente tecla, né, as letras, o A, o B, o C para escrever, quando a gente aperta essa tecla, o teclado emite um sinal elétrico. Esse sinal elétrico vai ser enviado até o computador vai receber esse sinal e o processador vai interpretar aquele sinal do teclado como se fosse uma letra, tá? Então é um dispositivo periférico que a gente chama de dispositivo de entrada. Entrada porque sai do mundo externo e vai para o computador. Outro exemplo, mouse. Quando você clica num ícone no mouse, quando você clica no botãozinho usando o mouse, o ato de você clicar também você manda um sinal elétrico para o computador e o computador vai saber onde você clicou, em qual ícone você clicou. As coordenadas do seu clique, né, que são a posição exata na tela onde o ícone estava, né? Isso são as coordenadas, né? Então tudo isso são dispositivos de entrada. Agora, por exemplo, fone de ouvido. Se eu estou usando fone de ouvido para ouvir um leitor de tela, se você não enxerga, esse fone de ouvido é um dispositivo periférico também, só que ele é um dispositivo de saída. Por que de saída? Porque uma vez que o computador emite um som, esse som ele vai sair da placa de som do computador e vai para o mundo externo, ou seja, seus ouvidos, ou se você está usando a caixinha do computador mesmo, todo mundo vai ouvir numa sala e tal. Ou seja, é um dispositivo de saída, porque o dado do som sai do computador e vai para o nosso mundo externo, vai para onde a gente está. O HD do computador. O HD não é a memória do computador? Não, memória é a memória RAM. O HD é um dispositivo também de entrada e saída, porque se eu coloco um arquivo no HD, ou seja, eu pego um CD, eu pego um pendrive, ou faço download de um arquivo na internet, por exemplo. Isso é quando eu faço um download na internet, ou se eu copio de um pendrive um arquivo para dentro do computador, o HD ele recebe essas informações, então ele atua como um dispositivo de entrada. Agora, se eu faço um upload para o Google Drive de um arquivo meu, ou se eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V e jogo o arquivo do computador para o pendrive, esse HD está atuando como um dispositivo de saída, tá? Então tem dispositivos que são mistos, né? O monitor, que você vê as coisas, você que enxerga, vê as coisas pelo monitor, né, da tela, você tem condições de olhar para a tela do computador, né? E você que não enxerga, você não usa o monitor, mas você pode utilizar uma linha de braille, tá? Que vai fazer o papel do monitor, e você vai passando o dedo, e aí o leitor de telas vai renderizando para você as letras em braille, e aí você tem a sensação de que está até navegando com o monitor, tá? Só que usando os dedos. Mas enfim, monitor e linha de braille, isso são dispositivos de saída. Por quê? Porque o computador vai jogar o dado para lá, tá? Agora o monitor touchscreen, que é aquele que você toca na tela, ele é de quê? Entrada ou saída? Os dois. Por quê? Porque quando ele é um monitor que você só visualiza as coisas, ele é de saída, porque o dado sai do computador e vai em direção ao mundo externo, em direção à tela para você olhar, você que enxerga. E ele atua como um dispositivo de entrada por ser touchscreen, ou seja, você pode tocar na tela, aí você não precisa mais usar o mouse porque o próprio Windows já interage com o seu toque na tela, tá bom? Então, esse foi o primeiro vídeo de hoje, introdução ao computador. O próximo vídeo vai ser sobre linguagem de programação e compiladores, tá bom, pessoal? Se você gostou do nosso vídeo, dá o seu like e ajuda a gente a divulgar esse novo serviço que a gente está oferecendo no nosso canal. Muito obrigado!